Minha prima me humilhou durante toda a nossa infância por eu ser pobre. Hoje ela se tornou minha funcionária. A luz do final da manhã de outono entrava pela janela do meu escritório no 20º andar, lançando um brilho suave sobre a cidade que se estendia abaixo. O aroma de café fresco pairava no ar, uma constante no meu dia de trabalho. Era terça-feira, um dia para tarefas administrativas, e eu estava imersa na rotina trimestral de revisar os perfis dos novos talentos que se juntariam à minha equipe de marketing na próxima segunda-feira. Era um processo que eu gostava, uma chance de ver os rostos e as histórias por trás dos currículos. O primeiro perfil era promissor, um recém-formado de uma universidade de prestígio. O segundo, um profissional experiente vindo de um concorrente. E então, no terceiro, um nome me fez congelar. Jessica Miller. Miller era o sobrenome de solteira da minha tia. Uma coincidência, eu disse a mim mesma. É um sobrenome comum. Mas uma sensação incômoda, uma memória fantasma, começou a se formar na minha mente. Com um clique hesitante do mouse, rolei a página para baixo. A foto de perfil corporativa sorriu para mim. O cabelo era diferente, mais curto e tingido de um loiro profissional, e havia linhas finas de preocupação ao redor dos olhos que não existiam na minha memória. Mas não havia dúvida. O formato do rosto, o arco das sobrancelhas, o sorriso que não alcançava os olhos. Era ela. Um arrepio gélido percorreu meu corpo, totalmente em desacordo com o sol que aquecia a sala. Meu primeiro instinto não foi de triunfo ou raiva, mas de uma incredulidade avassaladora, seguida por uma onda de ironia tão densa que era quase cômica. O universo tinha um senso de humor perverso. Eu, a prima pobre, a menina com sapatos furados e roupas de segunda mão, era agora a diretora do departamento onde Jéssica, a princesa da família, estava prestes a começar como analista júnior. O mundo não apenas dava voltas, ele executava uma pirueta completa e terminava com uma reverência sarcástica. Para que qualquer pessoa possa compreender o peso sísmico daquele momento, a complexidade de emoções que se desenrolou dentro de mim, preciso levá-los de volta. Minha mãe e a mãe de Jéssica, Marta, são irmãs. Elas cresceram na mesma casa, mas suas vidas adultas se bifurcaram como um rio se dividindo em torno de uma montanha. Minha mãe, uma alma gentil e sonhadora, casou-se com meu pai, um homem cujo valor era medido em sua ética de trabalho incansável e na gentileza de seu coração, não em sua conta bancária. Juntos, eles enfrentaram o mundo, alugando um apartamento apertado em um bairro operário, onde as paredes eram finas o suficiente para ouvir as discussões dos vizinhos e o aquecedor falhava religiosamente no auge do inverno. Minha infância foi uma lição constante de economia. Lembro-me de jantares de ensopado de lentilha por 3 noites seguidas, da minha mãe remendando meus jeans com um cuidado meticuloso e do som silencioso da calculadora na mesa da cozinha depois que eu ia para a cama. Mas também me lembro do amor, do incentivo inabalável dos meus pais e da promessa silenciosa em seus olhos de que estavam trabalhando para me dar um futuro melhor. Enquanto isso, minha tia Marta casou-se com um homem cuja principal conquista na vida foi nascer na família certa. Ele herdou uma próspera empresa de logística e, com ela, um estilo de vida que parecia saído de uma revista. Eles viviam em uma casa imponente em um condomínio fechado, um lugar com um gramado tão verde que parecia artificial e um silêncio que era quebrado apenas pelo som dos sistemas de irrigação. Jéssica foi criada nesse ambiente de abundância sem esforço. Para ela, o dinheiro não era algo a ser conquistado ou mesmo considerado, era simplesmente o ar que ela respirava. Nossos encontros familiares eram exercícios de comparação e humilhação velada. Minha tia Marta falava sobre suas férias na Europa enquanto perguntava à minha mãe se ela estava conseguindo dar conta de tudo com seu trabalho de meio período. Meu tio perguntava ao meu pai sobre seu trabalho na construção civil com um tom de condescendência que sugeria que era um passatempo curioso, não uma fonte de sustento. E Jéssica, sendo produto de seus pais, era a executora-chefe da crueldade. Ela transformou minha pobreza em um espetáculo. No dia de ação de graças, quando eu tinha 8 anos, meu tênis, já gasto, finalmente cedeu, e a sola se abriu. Jéssica parou a brincadeira de todas as crianças no quintal, apontou e gritou: "Olhem, o sapato da Clara está com fome." O riso dos outros primos ecoou em meus ouvidos como vidro quebrado. Em um Natal, na frente de toda a família reunida, ela me entregou uma caixa mal embrulhada. Dentro estava uma de suas bonecas antigas, com o cabelo cortado de forma irregular e um braço quebrado. Mamãe disse que é importante ser caridosa com quem tem menos, ela anunciou com uma falsa seriedade, e minha tia sorriu com orgulho. No entanto, o incidente que cimentou minha determinação ocorreu em seu aniversário de 12 anos. Por 3 meses eu fiz tarefas extras para os vizinhos, lavar carros, arrancar ervas daninhas, passear com cachorros, para juntar $20. Para mim, era uma fortuna. Com esse dinheiro fui a uma livraria e comprei um conjunto de livros de uma série que eu a tinha ouvido mencionar que queria ler. Senti um orgulho imenso ao embrulhar o presente, imaginando que talvez, apenas talvez, este gesto pudesse construir uma ponte sobre o abismo entre nós. A festa dela era um evento extravagante, com um mágico e um pônei no quintal. Senti-me deslocada no momento em que cheguei. Quando chegou a hora dos presentes, ela abriu dezenas de caixas contendo eletrônicos, roupas de grife e joias. Quando pegou meu presente, rasgou o papel com impaciência.
Seus olhos passaram pelos livros, e uma expressão de puro desdém tomou conta de seu rosto. Sem uma palavra de agradecimento, ela largou os livros no chão e pegou o próximo presente, um iPhone novo. Mais tarde, escondida atrás de uma porta, eu a ouvi rindo com suas amigas. Vocês viram o que minha prima pobre me deu? Ela disse. Livros. Pelo menos servem para nivelar a perna de uma mesa. Aquele foi o ponto de ruptura. A viagem para casa foi silenciosa. Meu pai olhava para mim pelo espelho retrovisor, seu rosto uma máscara de fúria impotente. Minha mãe segurava minha mão, seus dedos apertando os meus com força. Mas debaixo da minha dor, algo novo estava nascendo, uma raiva fria e afiada como aço. Naquele carro velho e rangente, sob a luz fraca dos postes da rua, eu não chorei. Em vez disso, fiz uma promessa a mim mesma. Eu não buscaria riqueza por causa de carros ou casas grandes. Eu buscaria o sucesso como uma armadura. Eu me tornaria tão competente, tão independente e tão bem-sucedida que a opinião de ninguém, especialmente a de Jéssica, jamais teria o poder de me fazer sentir pequena novamente. Eu construiria uma vida em meus próprios termos, um castelo erguido não com o dinheiro dos outros, mas com a argamassa do meu próprio esforço e determinação. E aparentemente, sem que eu soubesse, parte desse plano envolveria, um dia, assinar o contra-cheque dela. A promessa que fiz a mim mesma naquela noite, no silêncio tenso do carro dos meus pais, não se dissipou com o amanhecer. Pelo contrário, ela se cristalizou. Na manhã seguinte, acordei não com o peso da humilhação, mas com o ímpeto de um propósito recém-descoberto. O mundo que antes parecia um labirinto de limitações agora se apresentava como um quebra-cabeça a ser resolvido. A escola, antes uma rotina, tornou-se meu campo de treinamento. Eu dissecava cada matéria, não apenas para passar, mas para dominar. Meus professores notaram a mudança de uma aluna quieta e passiva para uma força inquisitiva e voraz por conhecimento. A biblioteca se tornou meu santuário. Enquanto outros adolescentes passavam as tardes no shopping ou no cinema, eu estava entre as prateleiras, devorando livros sobre economia, história e biografias de pessoas que haviam construído impérios a partir do nada. Cada história de superação alimentava a minha própria chama. Para financiar meu futuro, transformei meu tempo livre em capital. Comecei a trabalhar em uma lanchonete surrada no centro da cidade. O trabalho era árduo e ingrato. Eu voltava para casa tarde da noite, com o cabelo cheirando a fritura e os pés doendo, para então começar minha lição de casa. Meus pais, vendo minha exaustão e determinação, preocupavam-se, mas também sentiam um orgulho imenso. Lembro-me de uma noite em que meu pai me encontrou adormecida sobre um livro de cálculo na mesa da cozinha, às 2 da manhã. Ele não me acordou para ir para a cama. Em vez disso, colocou um cobertor sobre meus ombros e deixou uma xícara de chá quente ao meu lado para quando eu acordasse. Naquele gesto silencioso, eu entendi que eles estavam na minha trincheira, lutando comigo. As notícias da vida de Jéssica continuavam a chegar em fragmentos, como despachos de um universo paralelo e dourado. Minha mãe contava, após telefonemas com a tia Marta, que Jéssica havia recebido um BMW conversível em seu aniversário de 16 anos, com uma grande fita vermelha. Sua festa foi tão grandiosa que saiu uma nota na coluna social do jornal local. Ela passava os verões em acampamentos de tênis caríssimos e as férias de inverno em resorts de esqui nos Alpes. A universidade nunca foi uma questão de se, mas de qual teria o campus mais bonito ou a vida social mais agitada. A notícia de sua aceitação em uma prestigiosa universidade particular chegou sem surpresa, acompanhada pelo comentário casual de minha tia de que a generosa doação que fizemos ao novo centro de arte certamente ajudou a garantir a vaga dela. Meu caminho foi diferente. Eu passei incontáveis horas preenchendo formulários de ajuda financeira e pedidos de bolsas de estudo, escrevendo redações sobre como a diversidade moldou meu caráter, uma ironia que não me passou despercebida. Minha aceitação na Universidade Estadual com uma bolsa integral por mérito acadêmico foi um dos dias mais felizes da minha vida. Foi a primeira prova tangível de que meu plano estava funcionando. A universidade foi uma imersão em um mundo de trabalho ainda mais intenso. Eu frequentava as aulas, trabalhava 20 horas por semana na biblioteca do campus e mais 20 horas nos fins de semana como garçonete. Minha vida social era praticamente inexistente. Enquanto meus colegas de dormitório se preparavam para festas, eu me preparava para turnos duplos, alimentada por café barato e a visão clara do meu objetivo final. Graduei-me com as mais altas honras, um diploma na mão e a totalidade dos meus bens em 2 caixas de papelão. Meu primeiro passo no mundo corporativo foi um banho de água fria. Consegui um estágio não remunerado em uma pequena, mas agitada, agência de publicidade. O escritório era caótico e minhas tarefas eram serviço, atender telefones, buscar café e organizar arquivos. Mas eu via uma oportunidade onde outros viam exploração. Eu lia cada documento que arquivava, ouvia cada teleconferência que transferia. Fiquei depois do expediente para aprender o software que os designers usavam. Em 3 meses eu me tornei indispensável. Fui a primeira estagiária que a empresa contratou em tempo integral em mais de 5 anos. Esse foi o começo. A partir daí, minha carreira foi uma sucessão de movimentos calculados.
Trabalhei incansavelmente e provei meu valor em cada projeto. Construí uma rede de contatos baseada em respeito mútuo e competência, não em conexões familiares. Mudei de emprego 3 vezes em 10 anos, cada vez para uma posição de maior responsabilidade, maior salário e maiores desafios. Eu estava finalmente no controle da minha própria vida. E isso me leva de volta a este momento. Aquele nome e aquela foto na minha tela. O passado colidindo com o presente de forma tão abrupta. A primeira reação, vinda das profundezas da minha memória ferida, foi selvagem e simples: apagar. Com um clique, eu poderia fazer com que a candidatura dela desaparecesse. Eu poderia instruir o RH a informar que a vaga havia sido preenchida. Seria uma vingança limpa, silenciosa e definitiva. A menina de 12 anos dentro de mim clamava por isso. Mas então, olhei ao redor do meu escritório. A vista panorâmica da cidade, os prêmios de design na minha prateleira, o título na minha porta. Tudo aquilo foi construído não com atos de vingança, mas com disciplina, profissionalismo e uma recusa em deixar que as ações dos outros ditassem meu valor. Rejeitar a candidatura dela seria reconhecer que ela ainda tinha poder sobre mim. Seria uma reação emocional, não uma decisão estratégica de uma líder. E eu era uma líder. A promessa que fiz a mim mesma não era sobre derrubá-la, mas sobre me erguer tão alto que ela nunca mais pudesse me alcançar. E agora, ironicamente, ela estava tentando entrar no mundo que eu havia construído. Uma calma fria tomou conta de mim. A vingança não estava em barrar sua entrada. A vingança estava em ser a pessoa do outro lado da mesa. Eu fechei o arquivo dela. O processo de contratação seguiria seu curso. Jessica Miller seria tratada como qualquer outra analista júnior. Ela responderia a um gerente que, por sua vez, responderia a mim. Ela seria julgada por seu trabalho, sua ética e seus resultados. Eu não levantaria um dedo para ajudá-la, nem para prejudicá-la. Eu seria sua diretora, imparcial, profissional e, em silêncio, onipresente. Deixaria que a realidade da nova hierarquia falasse por si. A segunda-feira de sua chegada, eu decidi seria muito interessante. A segunda-feira chegou, não com a tempestade de emoções que eu poderia ter previsto, mas com uma calma focada como o silêncio no olho de um furacão. Passei a manhã em reuniões, minha mente totalmente imersa em projeções de orçamento e estratégias de mercado. A existência de Jéssica era um item secundário na minha agenda, agendado para as 10 horas. Quando o momento chegou, terminei meu café, alisei a frente do meu vestido e caminhei em direção à sala de conferências. Eu não sentia nervosismo, apenas a firmeza de uma executiva prestes a se dirigir à sua equipe. Este era o meu território. As regras eram minhas. Abri a porta de vidro fosco. A sala estava iluminada, com o logotipo da empresa brilhando na tela do projetor. Os rostos dos novos contratados se viraram para mim, uma mistura de respeito e ansiedade. Minha gerente de equipe, Sarah, uma mulher competente e perspicaz, interrompeu sua apresentação. E falando em liderança pessoal está Clara, nossa diretora de marketing. Ela fez questão de vir dar as boas-vindas a todos vocês. Meus olhos percorreram a sala, fazendo um contato visual breve e acolhedor com cada pessoa. E então eles pousaram em Jéssica. Ela estava tentando se fazer pequena em sua cadeira, mas era impossível não notar. No início, seu rosto exibia o mesmo sorriso educado e nervoso dos outros. Então seus olhos se fixaram nos meus. Ocorreu uma dissonância visível, um curto-circuito em seu cérebro enquanto tentava conciliar a figura da prima pobre e desajeitada de suas memórias com a mulher no comando da sala. Vi o momento exato em que as duas imagens se fundiram. O sorriso vacilou, depois desmoronou. Uma palidez assustadora tomou conta de sua pele e suas mãos, que estavam sobre um caderno, se fecharam em punhos. Seus olhos se arregalaram em uma mistura de pânico e completa incredulidade. Era como se ela tivesse visto um fantasma. Com um ritmo deliberado, contornei a grande mesa de carvalho, apertando a mão de cada um. Bem-vindo. Prazer em conhecê-lo. Estamos felizes em tê-lo a bordo. Finalmente cheguei à sua cadeira. Ela se encolheu sutilmente quando me aproximei. Estendi minha mão. Jéssica, bem-vinda à equipe. Minha voz era calma, neutra, talvez até um pouco calorosa. Era a voz de uma diretora para uma nova funcionária, nada mais. Sua mão encontrou a minha. Estava gelada, apesar do aquecimento da sala, e seu aperto era inexistente. Ela murmurou algo que soou como obrigada, mas seus olhos estavam fixos na superfície da mesa, como se o grão da madeira fosse a coisa mais fascinante do mundo. Eu me afastei e me dirigi ao grupo por alguns minutos, falando sobre nossa visão e cultura, antes de deixar Sarah continuar. A mensagem havia sido entregue sem que uma única palavra fora do lugar fosse dita. As semanas seguintes foram um estudo de casos sobre desconforto. Jéssica era um fantasma nas reuniões, nunca oferecendo uma ideia, falando apenas quando diretamente questionada. Eu a designei para a equipe de Sarah para manter uma distância profissional, mas os relatórios de desempenho chegavam à minha mesa. Ela tem dificuldade com o pensamento estratégico, Sarah me disse em uma de nossas reuniões individuais. As tarefas básicas ela executa, mas quando se trata de análise aprofundada, o trabalho é superficial. É como se ela estivesse esperando que alguém lhe dissesse exatamente o que fazer. Eu a instruí a documentar tudo e a oferecer treinamento adicional.
Uma noite, a inevitável confrontação aconteceu. Eu estava arrumando minha pasta quando ela apareceu na minha porta, parecendo uma criança prestes a confessar uma travessura. Clara, posso falar com você? Eu gesticulei para a cadeira em frente à minha mesa. Ela entrou, fechando a porta atrás de si, e a torrente de palavras começou. Olha, eu sei que fui uma pessoa horrível. Eu era uma idiota, mimada e cruel, e não há um dia em que eu não me arrependa de como te tratei. Mas eu mudei. E eu realmente preciso deste emprego. Por favor, não use o passado contra mim. Eu a ouvi sem interrupção. Quando ela terminou, inclinei-me ligeiramente para a frente. Jéssica, comecei, minha voz suave, mas firme como aço. Eu aprecio sua sinceridade. No entanto, você parece estar sob um equívoco. O passado do qual você fala existe em um universo completamente separado daquele em que estamos agora. Naquele universo, éramos primas. Neste, você é uma analista júnior e eu sou a diretora deste departamento. Seu sucesso ou fracasso aqui não será determinado por minhas memórias, mas por seus resultados, que até agora têm sido insatisfatórios. Se você quer não ter o passado usado contra você, sugiro que você torne seu desempenho presente tão brilhante que o passado se torne irrelevante. Sarah é sua gerente. Suas preocupações de trabalho devem ser dirigidas a ela. A finalidade em meu tom não deixou espaço para mais apelos. Ela saiu do meu escritório parecendo ainda mais pálida do que no primeiro dia. O plano de melhoria de desempenho foi o último prego no caixão. Sarah foi meticulosa, estabelecendo metas semanais claras. Jéssica as perdia consistentemente. Ela não era preguiçosa, percebi, ela era simplesmente incapaz. Criada em uma estufa de privilégios, ela nunca desenvolveu a resiliência, a capacidade de resolver problemas ou a tenacidade necessárias para prosperar em um ambiente competitivo. A reunião de demissão foi estéril e rápida. Na sala de conferências com o representante do RH presente, Sarah leu um resumo factual do fracasso de Jéssica em cumprir os termos do plano de melhoria. Quando ficou claro o que estava acontecendo, a compostura de Jéssica se partiu. As lágrimas deram lugar à raiva. Você planejou isso desde o início. Ela cuspiu, apontando um dedo trêmulo para mim. Cada passo. Você me contratou só para poder me demitir. Tudo isso para se vingar de algo que aconteceu quando tínhamos 12 anos. Você é doente. Eu não levantei a minha voz. Abri a pasta à minha frente, que continha a documentação completa de seu período na empresa. Pelo contrário, Jéssica, a vingança seria um ato emocional. Isto é um ato processual. Seus relatórios, seus e-mails, o feedback de sua gerente e sua falha em atingir metas claramente definidas estão todos documentados aqui. A decisão não foi tomada por mim em um vácuo, mas por uma equipe com base em evidências quantificáveis de seu desempenho. Nós não lhe negamos uma chance, nós lhe demos uma, e você não foi capaz de aproveitá-la. A única pessoa responsável pelo seu fracasso nesta sala é você. O representante do RH então assumiu, explicando os detalhes da indenização. Eu não disse mais nada. Um ano depois, o eco daquele drama havia desaparecido completamente. Eu estava em meu novo escritório, com uma vista ainda mais ampla, preparando-me para uma viagem de negócios a Singapura. Minha mãe ligou. Querida, você não vai acreditar. Falei com sua tia Marta. A voz dela era uma mistura de fofoca e espanto. Ela me contou a história completa. A demissão quebrou Jéssica. Ela teve que voltar a morar com os pais, humilhada. Pela primeira vez, ela foi forçada a enfrentar a vida sem uma rede de segurança. Levou meses de terapia, mas algo mudou. Ela se matriculou em um curso técnico de contabilidade em uma faculdade comunitária, e agora estava trabalhando como assistente de contabilidade em uma pequena empresa de construção. Marta disse que ela nunca viu tão contente. Minha mãe disse, incrédula. Ela faz o próprio almoço, pega o ônibus para o trabalho. Ela disse que, pela primeira vez, sente que está realmente construindo algo seu. Desliguei o telefone e olhei para a cidade cintilante abaixo. A menina ferida dentro de mim, que por anos sonhou com um momento de triunfo sobre sua algoz, estava em silêncio. Ela não sentia nada, porque não havia mais nada a sentir. A vitória final não foi ver Jéssica cair, foi me erguer a um ponto onde a trajetória dela, seja para cima ou para baixo, era completamente irrelevante para a minha. A promessa que fiz não era sobre derrotá-la, mas sobre me tornar a arquiteta do meu próprio destino. E ao olhar para o meu reflexo na janela, a mulher que me encarava de volta, calma e no controle, sabia, sem sombra de dúvida, que a construção estava completa.